Bom dia, nono ano! Vamos para a nossa primeira aula de hoje, dando continuidade aos exercícios da página 35 da nossa apostila. Então vamos lá. Aqui no exercício 4, nós temos o número de habitantes aproximado e a área aproximada, né, das 5 regiões do Brasil no ano de 2007. Então nós temos as regiões Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né? Aqui o número de habitantes na nossa tabela, aqui a área e aqui a densidade populacional. Lembrando que a densidade é obtida fazendo a divisão entre o número de habitantes e a área. Então, primeiro nós precisamos completar a tabela aqui, gente. Então, vamos ver para a região sul. Nós temos 29.644.948 habitantes, distribuídos numa área de 577.214 km². Para descobrir aqui a densidade demográfica, eu preciso dividir. Então, nós vamos fazer a divisão aqui do número de habitantes por área e vamos obter aqui como resposta 51,36, tá? Agora, aqui para a região sudeste é a mesma coisa. Nós vamos dividir 86.949.714 pela área da região sudeste, que é 927.286,2 km². Tá? Fazendo essa divisão, a gente descobre aqui a densidade demográfica, que vai ser de 93,77 habitantes por quilômetro quadrado. Mas agora aqui na região centro-oeste, gente, eu tenho o número de habitantes e tenho a densidade demográfica, eu não tenho a área. Então, que operação será que eu tenho que fazer para descobrir aqui? Nós vamos ter que pegar aqui, pessoal, e fazer dividir o número de habitantes pela densidade para descobrir a área, tá? Então vamos fazer 15.875.907 divididos por 9,85 e nós vamos obter aqui uma área de 1.611.767, tá? Agora aqui para a região nordeste nós temos a área e a densidade populacional. Como que eu faço para descobrir aqui o número de habitantes? Eu preciso multiplicar a área pela densidade populacional, tá? Então, fazendo aqui a multiplicação de 1.561.178 por 36,67, eu vou obter aqui 57.248.397 habitantes. Tá? E para finalizar aqui na região norte, nós dividimos a população pela área e vamos obter uma densidade populacional de 4,65 habitantes por quilômetro quadrado. Este gráfico mostra a relação de calorias gastas por minutos de corrida. Tá? Então, vocês têm aqui, ó, 2 minutos de corrida, 4 minutos de corrida, 6 e 8, e aqui a quantidade de calorias respectivamente gastas. Nós queremos saber a taxa de variação, ou seja, a quantidade de calorias por minuto de corrida. Se nós pegarmos aqui no nosso gráfico, gente, bem certinho aqui no 4 minutos, nós conseguimos pegar um valor bem certinho aqui de 60 calorias. Então, se eu gasto 60 calorias em 4 minutos, para eu saber quantas calorias eu gasto por minuto, é só dividir. 60 divididos por 4 vai nos dar uma taxa de 15 calorias por minuto, tá? E agora, qual que vai ser a quantidade de calorias gastas em 9 minutos de corrida? Se eu gasto 15 calorias a cada minuto, gente, é só multiplicar por 9 para nós sabermos aqui quantas calorias são gastas em 9 minutos, tá? Então, multiplicando aqui, nós vamos ter 15 vezes 9, que vai dar um total de 135 calorias gastas. Tá? E assim nós finalizamos o nosso exercício 5. Agora vamos lá para a nossa próxima página, página 36, exercício número 6. Aqui no exercício 6, nós temos lá as informações sobre o suco de fruta. Então, uma embalagem de 2 litros de suco integral contém 240 gramas de açúcar. Tá? Então, 2 litros equivalem a 2.000 ml. Então, 2.000 ml tem 240 gramas de açúcar. 1.000 ml aqui, ó, eu dividi pela metade. Então, a quantidade de açúcar também dividiu pela metade. Desse 240 foi para 120 gramas. Agora, 500 ml dividiu novamente pela metade. Então, a metade de 120 vai ser
60 gramas de açúcar. E aqui de 500 para 250 dividimos novamente pela metade, então aqui a quantidade de açúcar também vai dividir. De 60 vamos passar a ter 30 gramas de açúcar. Tá? Então, observe que com os dados da tabela nós podemos construir uma igualdade. Aqui, ó, 240 gramas sobre 2.000 é igual a 120 sobre 1.000. Quando eu multiplico em x aqui, gente, 240 vezes 1.000, 240.000. 2.000 vezes 120 também dá 240.000. Que outras igualdades podem ser construídas? Nós podemos comparar aqui, por exemplo, ó, 30 sobre 250 é igual a 60 sobre 500. Tá? Em forma de fração, 30 sobre 250 é igual a 60 sobre 500. Aqui, quando nós multiplicamos em x os valores, também nós obtemos igualdades, tá? Então, vamos lá para o nosso próximo exercício aqui embaixo, o exercício 7. No exercício 7, nós temos aqui um gráfico e precisamos completar a nossa tabela, tá? Então, aqui nós temos os pontos x e y, que são as coordenadas aqui dos nossos pontos, tá? Dos pontos A, B, C, D e E, e precisamos completar aqui. Então, qual que é a coordenada x do ponto A? Ó, se nós descermos aqui, nós vamos ver que a coordenada é 1, tá? E a minha coordenada y aqui é 36, tá? Então, 1 e 36. Agora, no nosso ponto B aqui, ó, a nossa coordenada é 2. E o nosso y vale, ó, 15, 16, 17, 18. Tá? Então, 2 e 18. Dando continuidade aqui no nosso ponto C, o nosso x vale 3 e o nosso y 12. Então, completamos aqui na nossa tabela. O nosso ponto D tem coordenadas x 4 e y 9. Então, completamos aqui a tabela também. E para finalizar, o nosso ponto E tem coordenadas x 12 e y 3. Tá? Então, observem o que aconteceu aqui, gente. Do 1 para o 2, dobrou o valor do x, mas o y diminuiu de 36 para 18, diminuiu pela metade. Tá? Aqui, do 1 para o 3, triplicou o valor do x, mas o y de 36 para 12 ficou 3 vezes menor. Então, essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Tá? Então, aqui na resposta da pergunta, se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, nós vamos responder que elas são inversamente proporcionais, pois quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Tudo bem? E assim finalizamos nosso exercício 7. Agora vamos lá para o exercício 8. Agora na nossa letra B, nós vamos responder aqui qual é a taxa de variação. Nós já fizemos a divisão, né, de 260 por 2,5, então nós vamos completar aqui, que é a taxa de variação. Então, aqui no nosso exercício 8, a informação nos diz que um automóvel faz uma viagem de 260 km em 2 horas e meia. E nós precisamos construir o gráfico aqui que representa esta situação. Então, pensem lá, gente, 260 km em 2 horas e meia, se nós formos dividir aqui, 260 por 2,5, significa que ele faz 104 km por hora. Então, para nós construirmos o gráfico aqui, ó, nós vamos primeiro pegar em 1 hora, ele anda 104 quilômetros. Tá? Vamos chegar aqui no 100, subir um pouquinho, né? E marcar aqui o ponto. Tá? Em meia hora, ele anda metade, né? 52 quilômetros. Podemos vir aqui, ó, no 52 mais ou menos.
em 1h30, ele vai andar 156 quilômetros. Então, posso subir aqui até 156. E marcando aqui já alguns pontos, gente, nós podemos ligá-los e construir o gráfico, tá? Com esses 3 pontos, nós já conseguimos construir o gráfico aqui. Vamos completar aqui, já fizemos essa divisão, 260 divididos por 2,5, então nós já descobrimos que a taxa é de 104 km por hora, tá? A taxa de variação. E agora, na nossa letra C, nós precisamos fazer aqui, ó, chamando a distância percorrida de D e o tempo de T, qual é a expressão que relaciona D e T? Qual que é a função que representa esta situação problema aqui? Então, a distância vai ser sempre igual a 104 vezes o tempo, né? São 104 km por hora, então para 1 hora multiplica por 1, 2 horas multiplica por 2, 3 horas multiplica por 3 e assim sucessivamente. E nós podemos dizer que a distância é dada em função do tempo. Que tipo de função é essa que relaciona as duas grandezas? Então, nós temos aqui, gente, uma função do primeiro grau. Nós vimos que o gráfico é uma reta crescente, né? Então, nós podemos classificar essa função como função do primeiro grau ou função afim, que são as funções que nós vimos que podem ser representadas na forma ax mais b. Né? Sendo que aqui o nosso A vale 104 e o nosso B vale 0, porque nós não temos termo independente aqui. Tá? Então, assim nós finalizamos nosso exercício 8. E agora o último exercício dessa primeira aula é o exercício 9. Vamos lá para fazer o nosso último exercício. Então, nós temos aqui um texto que fala sobre maquetes, né? E como construir a escala de uma maquete. Então, nós precisamos fazer aqui, ó, para descobrir a escala de um desenho, nós precisamos fazer a razão entre o comprimento considerado nele e o comprimento real correspondente. Então, ó, escala é igual ao comprimento no desenho divididos pelo comprimento real, tá? Então, uma empresa de engenharia montou uma maquete e essa maquete tem dimensões 70 centímetros por 100 centímetros. E ela está na escala 1:80. Significa que 1 centímetro da maquete equivale a 80 centímetros da construção real, tá? Então, agora, com base nessas informações aqui, nós vamos responder quais são as dimensões da construção verdadeira. Então, sabendo que a nossa razão é 1:80, né, ó, 1 centímetro da maquete equivale a 80 centímetros da vida real. Então, 70 centímetros da maquete equivale a x. Tá? E aqui nós vamos multiplicar cruzado, ó. São grandezas diretamente proporcionais. Então, 1 vezes x, x. 70 vezes 80, 5.600 centímetros. Transformando para metro, gente, como 1 metro tem 100 centímetros, eu sei que a construção real tem 56 metros. Tá? Já a nossa outra medida, 1 centímetro da maquete equivale a 80 centímetros da vida real. Então, a outra medida que nós temos lá é 100 centímetros, né? 100 centímetros da maquete equivalem a x. Então, multiplicando cruzado aqui também, 1 vezes x e 80 vezes 100, 8.000 centímetros. 8.000 centímetros equivalem a 80 metros. Tá? Então, a construção real tem medidas 56 metros por 80 metros, tá? E assim nós finalizamos, gente, os nossos exercícios da primeira aula, tá? Os alunos que estão em casa devem mandar fotos lá das páginas 35, 36, 37 e 38. E daqui a pouquinho a gente se encontra na nossa próxima aula.